mal o BAP ganhou a eleição no Flamengo, já tá saindo em tudo que é lugar que o Flamengo tá negociando com o Roger Guedes para ser o atacante do Flamengo em 2025, e a gente vai hoje analisar o jogador com lances e gols dele desse ano lá no Catar. Ele que é jogador do Al Rayyan. Então a gente vai olhar para ver, primeiro, se o negócio vale a pena, se ele é o jogador que o Flamengo precisa, se a posição que ele atua é realmente a que o Flamengo precisa, se vale gastar o dinheiro que seria necessário e como seriam os moldes para essa possível contratação do BAP para 2025. Pega a visão, segue o Lucão e bora analisar Roger Guedes. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre Roger Guedes, ele que vem sendo ventilado aí como a provável primeira contratação do BAP nessa gestão. O BAP que foi eleito ontem como presidente do Flamengo, anteontem na verdade, é porque eu tô gravando aqui na terça-feira. Então, o Roger Guedes logo na terça-feira já começou a sair um monte de notícia no Globoesporte.com dizendo que o Flamengo já negocia com o jogador para 2025. Além dele, o Flamengo vem praticamente acertando já com o José Boto para a diretoria de futebol. Saiu também uma notícia de que o Flamengo está indo atrás de um coordenador das divisões de base do Palmeiras, inclusive disposto a pagar a multa para que ele venha para o Flamengo. Mas sobre jogadores, a notícia mais consistente que saiu em diversos sites, entre eles o Globoesporte.com, é que o Flamengo está atrás de Roger Guedes, e a gente já está vendo aí algumas jogadas dele e vamos discutir se ele seria esse jogador ideal para o Flamengo, se é esse tipo de jogador, essa posição que o Flamengo está precisando no momento. Então vamos ler aqui o perfil dele aqui no Transfer Market. Roger Guedes, Roger Krug Guedes, 28 anos, 1,82 m, atacante versátil. Ele que joga de centroavante, mas também joga de ponta direita e ponta esquerda. Nascido em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, atua hoje em dia no Al Rayyan do Catar e tem contrato até junho de 2027. O valor atual de mercado dele é de 10 milhões de euros e nessa temporada ele tem 22 gols, 22 jogos, 14 gols e uma assistência nessa temporada. Ele que é revelado pelo Grêmio, ainda na base ele foi pro Criciúma, depois foi pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, pro Shandong Luneng da China, depois pro Taishan também da China, pro Corinthians e agora, depois do Corinthians em 2023, foi vendido pro Al Rayyan por cerca de 9 milhões de euros. Então, ele é um cara que já rodou bastante, não rodou por nenhum centro muito grande do futebol, principalmente por Europa, não passou por lá, mas é um cara que em todo lugar que passou mostrou muito bom futebol. E a gente tá vendo aí que apesar dele ter essa posição dita secundária, que ele não é exatamente aquele cara de referência como um Pedro, por exemplo, ele é muito oportunista, ele tem muito boa finalização, tem velocidade, então é um cara que agregaria, sem dúvida. Resta saber o quanto o Flamengo tem de grana para investir. Por quê? O Flamengo, no mínimo até abril e maio, não vai ter um centroavante de referência, porque eu acho muito improvável que o Carlinhos fique nesse elenco do Flamengo. A não ser que, de novo, ele faça chover nesse Campeonato Carioca, jogue demais, mude o conceito aí do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz parece estar alinhado com a torcida, que a opinião é que o Carlinhos não tem condição de integrar o elenco do Flamengo, mas a não ser que ele jogue muito nesse Carioca, aí o Felipe Luiz pode ser que opte por mantê-lo por um pouco mais de tempo. Caso contrário, caso se mantenha na ideia atual, acho que não tem muita chance do Felipe Luiz manter o Carlinhos nem como selecionável, e aí a ideia, entendo que seria emprestá-lo ou vendê-lo. Então, dito isso, o Flamengo precisa de um centroavante.
Aí a discussão é, seria o Roger Guedes esse centroavante que o Flamengo precisa? Na minha opinião, ele agregaria muito, ele pode sim fazer o centroavante, mas o ideal seria termos um cara mais de área para jogar, seja junto com ele, seja brigando por vaga, porque aí depende do que o Felipe Luiz precisa em determinados jogos. Mas eu entendo que o esquema do Felipe Luiz é muito dependente, precisa muito de um cara dentro da área para fazer os gols. O Flamengo cria muitas jogadas desde que o Felipe Luiz chegou. Tem muita bola que o Flamengo acaba perdendo gols por bobeira. E inclusive deixa de fazer muitas jogadas por não ter um cara de referência. Até porque quando é o Gabigol o cara da referência, ele joga de uma forma muito diferente do Pedro. Ele não fica lá para fazer pivô, ele fica dando aquela saída pelas pontas para fazer a corrida pela diagonal, muito diferente do Pedro, que é um cara mais de área, um cara que joga de costas ali na área, tanto para fazer os gols quanto para servir os seus companheiros. E o Roger Guedes é um cara totalmente diferente do Pedro. Tem mais semelhanças do que com o Gabigol do que com o Pedro, mas mesmo assim ele ainda é bem diferente do Gabigol, inclusive ele é mais veloz. Ele tem uma tendência muito maior a vir das pontas e além de tudo, ele tem uma tendência a jogar, quando joga centralizado, jogar um pouquinho mais recuado. Ele praticamente nunca tá dentro da área, ele tá sempre chegando de fora. E aí com o Flamengo, por exemplo, se eu tiver que comparar com alguém, eu vou comparar mais até com o Bruno Henrique do que com o Gabigol ou com o Pedro. Então, se a gente for hoje considerar que o Flamengo vai contratar só um jogador, na minha opinião, não seria o Roger Guedes. Agora, se o Flamengo tem bala, tem grana para contratar Roger Guedes e mais um cara de área, centroavante, aí eu já mudo de opinião, porque o Roger Guedes é um cara que, independente de jogar dentro da área, faria muito gol. Mas eu acho que a maioria dos jogos do Flamengo demanda um cara dentro da área. Então, fica muito aí essa questão do orçamento que o Flamengo está disposto a gastar, quanto que o BAP tem aí para usar para essas contratações. Então, qual é o meu parecer aí, o meu veredito sobre Roger Guedes? É um cara que está jogando muito essa temporada, mostrou muito em todos os times que passou, agregaria muito ao elenco do Flamengo, mas se for ele o cara da janela, eu já não o escolheria. Eu iria para um cara mais de área, que agregaria mais como centroavante oportunista. Então, fica aí a minha opinião. Quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. Se vocês contratariam Roger Guedes mesmo sendo um único tiro que você tenha, seria Roger Guedes? Ou seria outro atacante? Seria o Cúcio Hernandes? Seria o Luis Soares, que tá lá na Espanha? O Luizito da Shopee? Seria Arthur Cabral? Que atacante você contrataria? E se você concorda comigo que o Roger Guedes é um bom jogador, mas não estaria entre os primeiros da fila, como parece que é o caso, porque vem sendo noticiado que ele, inclusive, já está em processo de negociação com o Flamengo. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês e a gente continua repercutindo todas as atualizações do mercado da bola e do Flamengo agora com o BAP, que pode mudar aí os planos de contratações, inclusive em outros sentidos dentro do Flamengo. Pega a visão, segue o Lucão e não esquece de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E também comenta aqui o que você acha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe o vídeo com a família, com os amigos e até a próxima. Um abraço, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!
Thank you.